Olá, paz seja convosco. Vamos dar continuidade à nossa aula, métodos de estudo bíblico. Nós estamos aí, hoje vamos falar sobre o método analítico, mas antes nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua misericórdia, o Teu perdão, e vem, Senhor, nos ajudar. Vem nos ajudar a compreender, a entender, nos dá Senhor, sabedoria, graça, discernimento, para aprendermos a respeito desse assunto. E não só aprendermos, mas também praticarmos, colocarmos em prática. Te pedimos, Senhor, nos ajuda. O Espírito Santo nos dá inspiração e revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tópico número 3, na página 53, é que fala do método analítico. Nós vimos na aula passada o método sintético e vamos ver hoje o método analítico. Na introdução, este tópico nos ensinará a explorar o capítulo e tudo o que há em seu conteúdo de forma microscópica. O capítulo ou livro, né? Ou o texto que você escolheu para fazer o método analítico. Eu escolhi 3 João, fiz lá no sintético, agora no analítico. Número 2, o método de estudo por capítulos, ou por livro, se ele for pequeno. O método analítico tem como princípio investigar perfeitamente cada parágrafo, frase e palavra do conteúdo de um capítulo ou passagem bíblica, de maneira detalhada e sistemática. Ao analisar a Bíblia por esse método, deve-se ter o cuidado de anotar os mais minúsculos aspectos e pormenores. Então temos que anotar direitinho, porque vai ser um estudo minucioso. 2.1. Algumas regras para o estudo analítico de um capítulo. Primeira regra, leia o capítulo pelo menos 3 vezes. Ele manda ler 3, eu aconselho ler 4 ou 5. Enquanto mais você lê, melhor. A primeira leitura do capítulo serve para que o leitor se familiarize e conheça de forma rápida o assunto que vai estudar. A segunda leitura deverá ser feita com mais cuidado, observação, e na terceira faça anotações para auxiliá-lo a um entendimento mais profundo e procure responder algumas questões como quem, que, quem, onde, quando, porquê, como. Essas perguntas são boas para nos dar luz à interpretação. A segunda regra é divida o capítulo em tópicos. Ele cita o exemplo de Mateus 13, mas eu usei o próprio livro de João. Mais tarde vamos falar sobre ele. A regra número 3. Anote as palavras-chave e descubra a ideia central. A ideia central é o tema, né? Então temos que anotar palavras-chave, que são lá ordens imperativas, verbos. Em cima disso aí a gente vai descobrir para onde o autor está tentando nos levar. Após as repetições da leitura, é possível descobrir quais são a palavra-chave e a ideia central do capítulo ou do livro. Lembre-se que as anotações feitas durante a leitura do capítulo, como solicitado anteriormente, o ajudará nessa descoberta. Descobrir a ideia ou tema central é de extrema importância para fazer uma sólida e correta interpretação do texto. A quarta regra é faça um resumo da interpretação que obteve do capítulo. Nesse resumo, tem lá a 6ª regra, que se encaixa aqui também. O resumo é tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você estudou, a ideia que você tirou, a lição que você tirou. Você escreve, porque se você aprender para você mesmo, você vai ter essa lição guardada e vai ter um esboço. E se você for expor, pregar, melhor ainda está escrito, né? Então esse resumo é de muita importância, né? Praticamente a alma do aprendizado, do sermão, vai estar nesse resumo aí do que você aprendeu, da lição, do que Deus falou contigo nesse texto, nesse capítulo ou nesse livro. Né? Então é muito importante ter esse resumo. A quinta é correlacione com outros capítulos ou passagens. A Bíblia ela tem referências cruzadas, né? Quem tem chave bíblica, quem tem concordância bíblica vai ter mais facilidade ainda. Se não, usa o rodapé da Bíblia e vai ver os temas, as referências que estão em concordância, né?
Tem aqui, busque encontrar textos ou versículos que se relacionem com o capítulo que acabou de estudar e acrescente mais informações ao estudo. Vamos usar como exemplo alguns textos que relatam sobre cura. A cura dos 10 leprosos, Lucas 17, 11 ao 19. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então você vai encontrar esses textos no próprio Evangelho, né? Os Evangelhos sinóticos, eles têm muita repetição. E mesmo que não seja um sinótico, seja um outro livro, né? Por exemplo, no terceiro João mesmo tem repetições lá do livro de João, da primeira carta de João. E às vezes tem repetições, afirmações do Antigo Testamento. Palavras que o apóstolo, o discípulo, repetiu lá do Antigo Testamento. Então é muito importante fazer essa a correlação de outros versículos, de outras passagens da Bíblia que tem a ver com esse assunto. É uma chave bíblica, uma concordância vai ajudar muito nisso aí. E a aplicação nós já falamos que se enquadra lá no resumo que você tem que fazer do que você aprendeu. Vamos lá, número 3, exercício. Eu escolhi ser 3 João. Eu li ele 4 vezes. Descobrimento. No meio de pessoas boas existem pessoas más, ruins. Palavras-chave: verdade, testemunho, amor, hospitalidade. A gente vê isso aí no livro de 3 João. Vocês me perdoem os fogos, mas está bem difícil. Não tem horário que não tenha fogos aqui, está bem complicado. Mas é a euforia das pessoas com a política. A ideia central. A gente vê no livro de 3 João amor dos verdadeiros discípulos de Cristo. Porque a gente vê lá falar do amor, da hospitalidade. João ele fala muito sobre isso. Ele fala também, né, do falso profeta, mas dando uma exortação. Então o tema principal que eu escrevi aqui: amor e hospitalidade dos discípulos de Cristo. Divisão em tópicos, número 3. Eu dividi assim, do versículo 1 ao 4, saudação de João, ancião, e elogio a Gaio, seu discípulo. Do versículo 5 ao versículo 8, testemunho, bom testemunho de Gaio no meio da igreja e sua hospitalidade. Do versículo 9 ao 11, Diótrefes, um herético, um falso profeta. No versículo 12, o bom testemunho de Demétrio, o crente. Do versículo 13 ao 15, a necessidade de comunhão e saudação final de João, deixando um sentimento de saudade. Então ficou aí 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. Eu dividi o livro de a Epístola de 3 João. Número 4. Versículos, o que diz, correlação onde mais é encontrado. O versículo 1 de 3 João, João declara amor a Gaio. Né? Em 2 João, versículo 1 também, ele declara seu amor à comunidade e à igreja. No versículo 2, deseja o bem. Não achei correlação. Em 3 João, se alegra com o testemunho. Em 2 João, capítulo 4, versículo 4, João fala da alegria também do testemunho. No versículo 4, a alegria pelos irmãos na verdade. Em 1 João 3,19, ele também fala da alegria pelos irmãos na verdade. No versículo 5 e 6, conselhos para Gaio. Também não encontrei outra referência. Versículo 7, que pelo nome de Jesus, eles estão no caminho. Versículo 7. No livro de João 8:24, no livro de Mateus 18:5, também fala que
pelo nome de Jesus, que os discípulos, que os servos estão no caminho, no Evangelho. Sem nada receber, né? Aqueles obreiros faziam sem cobrar, ele deixa claro isso. É mesmo amor, mesma causa. Versículo 8, João manda acolher esses homens. Mateus 10:10 e 1 Timóteo 5:18. Fala da ajuda, né? Para ajudar essas pessoas, ajudar os obreiros, ajudar os irmãos que saíam pregando o Evangelho. Versículo 9 ao 10 é a hospitalidade, né? Versículo 9 ao 10. João fala de falsos profetas, o Diótrefes, né? No versículo 11, João exorta a imitar e fazer o bem. 1 João 1, 3 e 7. Também manda imitar e fazer o bem. Versículo 12, João elogia a Demétrio do seu bom testemunho, né? De Cristo. 1 João 5, 6 e João 19, 35 também fala disso, né? Do bom testemunho de Cristo. Versículo 13, o sentimento de João, de comunhão, amor. 2 João, versículo 12. Tem esse sentimento também. João fala de comunhão e amor. E no versículo 14, João demonstra saudade. E versículo 15, ele deixa a sua saudação final. Bendito seja Deus. Foram a correlação que eu encontrei nas referências da 3ª João. O resumo geral. João escreve a Gaio, discípulo amado, e elogia quanto à sua conduta, quanto à sua hospitalidade, quanto ao seu amor para com a igreja, para com o cuidado. Também orienta a ajudar irmãos pregadores, a contribuir, ajudar irmãos que não cobravam para fazer o que estavam fazendo. João também chama a atenção dos falsos profetas. Lá ele usa o Diótrefe como exemplo. Ele viveu num contexto onde tinha muita heresia, muito herético no início da igreja. Estava, né, bem complicado, era muita perseguição, era muita heresia. E as cartas, as epístolas, elas têm esse tom de doutrina, de exortação, quanto aos falsos ensinamentos, quanto aos falsos profetas, fala muito sobre isso, a volta de Cristo, Cristo vai voltar, quanto aos irmãos estarem vigilantes, estarem atentos. E João também fala com Gaio a respeito disso. Ele manda, né? Ele ensina a fazer o bem, né? João, o discípulo do amor, e ensinando a fazer o bem. João também ele elogia a Demétrio, é um bom testemunho do crente fiel, e a gente temos que aprender a fazer isso, a elogiar mais, né? A glória pertence a Deus, o louvor pertence a Deus, mas honra quem tem honra, e elogiar sim os servos nas coisas boas que fazem. Quando faz errado, chamar a atenção, quando faz errado, exortar, mas quando faz as coisas boas, a coisa certa, elogiar sim, o elogio faz bem, né? João se despede com sentimento de saudade, amor, afeição. João deixa claro, né, que ele não queria mais escrever com tinta, com papel, com caneta, mas que ele queria ver Gaio, ver os irmãos. Ele dá a entender, ele deixa a entender a vontade que ele tinha de abraçar, de chegar junto, da comunhão, da necessidade de estar perto, do contato humano, do calor humano, do amor. Isso é o amor, né? Do amor, da comunhão entre os irmãos. E na aplicação pessoal, ficou assim: devemos ter boa comunicação, elogiar às vezes, sempre que necessário, temos que ajudar as pessoas, principalmente os da fé, os domésticos pela fé. É preciso ficar alerta com os falsos profetas no nosso meio.
Não podemos ser parcial. Precisamos amar a todos de igual modo, precisamos mostrar igualdade no tratar, no falar, no agir, na comunhão com os irmãos, na comunhão com a igreja. E essa foi a minha aplicação pessoal. É um livro pequeno, então faça o seu trabalho, escolha o seu texto, escolha o capítulo ou o livro, e fazendo o seu trabalho. E você pode me enviar, viu? Faça e me envie. Nós vamos estar analisando direitinho isso aí. E na nossa próxima aula nós vamos ver o método indutivo. Ele é mais exegeta, mais estudado, mais o método indutivo. Estamos chegando ao final. Que Deus possa estar assim abençoando a sua vida. No nome de Jesus. Que você possa estar assim usando esse módulo, usando esses métodos, que isso vai trazer para nós assim um enriquecimento, crescimento no conhecimento, Muito bom esses métodos, os métodos de estudo bíblico. Coloque em prática, Faça isso na prática, porque se a gente só ler, estudar e não praticar, não vai ser legal. O bom é a gente ler, estudar e praticar. Então põe em prática as atividades do módulo, põe no seu dia a dia. Você já vai estudar mesmo, então estude e já usa o método. Isso pode te ajudar, até vou dar uma dica aqui, tem outra matéria. Você recebeu uma matéria de fazer um esboço, um estudo, você usa um método, ajuda o outro, você usa um método de estudo bíblico. Um outro professor, uma outra matéria pedir um sermão, você usa o mesmo texto que você usa, você pode usar até o mesmo texto. Você usa o texto lá que você vai interpretar, porque é muita coisa na verdade para a gente ler e estudar. Então você pode pegar um livro, um texto, um capítulo lá e fazer o seu trabalho em uma outra matéria. Isso deve ser muito legal. Vai ser de bom proveito. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida. E até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Um forte abraço.